Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 10 de setembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Dizia Jesus então aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração para, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor, apreendermos da melhor forma possível tudo o que nos será trazido na noite de hoje, pautado no Teu Evangelho, na Tua verdade, que é a única, e de acordo com as nossas necessidades. Por isso, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, como nós falamos, dia 10 de setembro, embora seja o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, prevenção e combate ao suicídio, nós não vamos abordar esse tema. Vamos deixar para uma outra oportunidade dentro do mês de setembro, que é o considerado, denominado Setembro Amarelo. É o mês todo dedicado à prevenção, ao combate, à orientação em relação a esse ato, que muitas vezes nós, em outras encarnações, já cometemos, já praticamos, e em algumas ocasiões da atual encarnação pode ter passado pela nossa mente, pode ter sido sugerido por adversários espirituais nossos, através da obsessão, da influência espiritual negativa, e que, queira Deus, nenhum de nós incorramos, senão novamente, a primeira vez, porque realmente é muito triste e é algo que nem para o pior inimigo, para o pior adversário, para o pior antagonista, nós devemos desejar, porque é realmente algo grave, sério e muito triste, muito sofrido para o espírito que vivencia isso, mormente, em se tratando de lei de causa e efeito, consequências, enfim, é algo que nós teremos possibilidade de analisar com o devido cuidado, com a devida atenção, mas não hoje. Hoje é também o dia de nascimento de Maria Dolores, 10 de setembro de 1901. Ontem, 9 de setembro, foi o dia do nascimento também de Carlos Embaçaí, um grande espírita brasileiro, escritor, tradutor, inclusive, de várias obras espíritas, inclusive o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, há versões traduzidas por ele, Carlos Embaçaí. Então, nós queremos também homenagear esses espíritos, dedicando a nossa pregação de hoje a eles, e também a Alta de Souza, que no próximo dia 12 faz também aniversário de nascimento. Ela que foi considerada a poetisa mística, a cotovia mística das rimas, Então,
desencarnou jovem ainda, né, com 24 anos, mas uma poetisa proeminente e que continuou a sua obra poética pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está presente no livro Parnaso de Além-Túmulo e tem sonetos belíssimos, maravilhosos, que nenhum de nós pode deixar de ler. Mas nós escolhemos para hoje, ainda em clima de celebração pelos 200 anos da independência do nosso Brasil, clima de civismo, de patriotismo, nós escolhemos falar um pouco sobre o nosso Brasil. E antes disso, por que eu escolhi esses 2 versículos do capítulo 8º do Evangelho de João, versículos 31 e 32? Porque nesse versículo Jesus fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, nós não vamos aqui aprofundar a análise sobre a verdade, até porque foge a nossa capacidade fazer isso. Tanto que nós sabemos que existe uma espécie de transposição didática para os que são da área da educação aí, né? Uma adaptação ao nível espiritual em que nós estamos. Tanto que o próprio Cristo, o próprio Jesus, falou que ele tinha muito mais coisas para nos dizer, mas que nós não poderíamos suportar. Não é nem entender, compreender, é suportar. É uma capacidade que nos falta de suportação, não é apenas de compreensão, de entendimento. Então, Jesus teria muito mais coisas para nos dizer, mas nós não poderíamos, como ainda não podemos, suportar. Então, a verdade, ela vem aos poucos para nós. Eu costumo usar essa comparação, essa metáfora com a transposição didática, né, que acontece na educação, no ensino, porque é como um aluno da educação infantil, da educação fundamental, quando começa a aprender as primeiras operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Depois, quando ele vai avançando, passa-se, né, para álgebra, né, equação do 2º grau, e por aí vai, até chegar nos níveis mais avançados da matemática, e tudo isso é matemática. Desde as primeiras operações mais simples, até uma equação de 3º, 4º grau e outras questões que envolvem a matemática profunda. É tudo matemática. Mas uma criança, no início do seu aprendizado, uma criança no ensino infantil, no ensino fundamental, não teria capacidade de lidar, de executar uma equação do 2º grau, né? Solucionar um problema de matemática, entender, suportar. Aquilo é demais para uma criança pequena. Então, é exatamente isso que acontece conosco em relação à verdade. Porém, mesmo assim, Jesus e os espíritos encarregados, os missionários do Cristo, que estão sempre a encarnar, sempre a vir para nos ajudarem, para nos esclarecerem, para promoverem a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, sobretudo moral, eles estão a nos conceder parcelas dessa verdade. E essa verdade, justamente por ser uma só, não há 2 tipos de verdades. A verdade é apenas uma. E é a verdade que provém do Cristo. Porque ele é o nosso co-criador, ele é o governador do nosso planeta. Então, tudo que acontece aqui na Terra está
sob a direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente, mesmo que não seja muito envolvido com questões religiosas, ou mesmo que não sejamos sequer religiosos, sejamos ateus, né? Não religiosos, ateus, materialistas, não se pode negar a direção, o comando de Jesus, porque muitos de nós, mesmo na condição de ateus, de materialistas, quando desencarnamos, quem já teve oportunidade de participar de reuniões mediúnicas já presenciou isso, já testemunhou isso. Espíritos que eram materialistas quando encarnados e ao desencarnar se deparam com parcelas dessa verdade que eram negadas, né, que não eram acreditadas por esses espíritos. Isso não tem nada disso, né? Isso é invenção, né? Isso é crendice, isso é história da carochinha, ou como alguns filósofos proeminentes, né, e chamaram, por exemplo, como isso é o ópio do povo, né, querendo diminuir a importância das questões espirituais, da religião na vida de cada um de nós. Mas se deparam do outro lado da vida, após a morte, após a desencarnação, com essa verdade. E aí, muitas vezes, comparecem numa reunião mediúnica, pedindo perdão, chorando e às vezes agradecendo por terem tido a oportunidade de serem esclarecidos. Então olha que maravilha, meus irmãos. Deus, Jesus, os espíritos benfeitores não viram as costas para aqueles que não creram neles, para aqueles que não professaram a fé, para aqueles que não foram religiosos. Todos nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Então, é maravilhoso nós testemunharmos, presenciarmos, lermos isso nos livros que estão ao nosso alcance. Então, a verdade, ela chega para nós, de acordo com a nossa capacidade de suportação. E isso, com o avançar de cada espírito, com o avançar da humanidade, em sentido moral, em sentido espiritual, isso vai se alargando. A verdade vai sendo maior, com mais aspectos, com mais abrangência, com mais profundidade. E não à toa, isso não é privilégio de alguns. Por exemplo, nós espíritas, muitas vezes nós incorremos num erro, num equívoco, de achar que nós somos, de certa forma, privilegiados. Porque nós, com o exercício da mediunidade, nós temos acesso a mais coisas, a mais informações, a mais livros, ou, digamos, a mais parcelas da verdade. E isso não é um fato. Porque todos nós, espíritos encarnados aqui no orbe terreno, nós somos ovelhas do mesmo rebanho. Então, sejamos nós espíritas, sejamos nós católicos, sejamos nós protestantes, evangélicos, sejamos nós hindus, sejamos nós muçulmanos, sejamos nós budistas, sejamos nós ateístas, materialistas. Chega até nós parcela da verdade. Então, a verdade se espalha. Ela se espalha. Ela não é privilégio de alguns. E por que eu estou fazendo essa introdução toda para falar sobre a verdade? Porque tanto ela se espalha pelo globo, independentemente de nós sermos ou não religiosos, espiritualistas, cristãos, que nós vemos uma convergência. Quando a verdade chega aqui na Terra para nós, seres humanos, espíritos encarnados, ela se espalha em vários aspectos, em vários pontos do globo terrestre, para várias pessoas de diferentes segmentos. E se nós fizermos uma busca, uma pesquisa,
nós veremos que ela converge, seja a verdade que foi revelada para um espírita, seja a verdade que foi revelada para um católico, seja a verdade que foi revelada para um protestante, para um budista, para um muçulmano, converge justamente porque a verdade é uma só e a mesma para todos nós. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Nós vemos aspectos da verdade, e Emmanuel, o nosso grande amigo, professor, quinto evangelista, chamado por nós outros espíritos, ele mesmo diz que em cada segmento do cristianismo, da humanidade, há parcelas da verdade. Então nós não podemos dizer que nós estamos corretos e os católicos e os protestantes não. E nem eles também podem dizer isso, porque todos nós temos aspectos dessa verdade única. Então nós temos que nos aproveitar. É exatamente o que eu tenho falado nas minhas pregações. Seguir a exortação de Paulo, São Paulo, né? Examinar tudo, reter o bem. Tem muita coisa boa, meus irmãos, na obra católica. Tem muita coisa boa na obra protestante. Tem muita coisa boa na obra espírita. Tem muita coisa boa na obra budista, na obra hindu. Vejamos Gandhi, que exemplo maravilhoso. Valorizou mais o nosso Cristo, Jesus, o nosso mestre, do que muitos de nós cristãos valorizamos. Gandhi, hindu. Então, é a convergência da verdade. Quando se está diante da verdade, não se pode negar, não se pode recusar. Então, por quê? Nós veremos aqui hoje esse livro, que eu já fiz uma pregação sobre ele no ano passado, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a missão do nosso Brasil, missão espiritual, além da missão material, nós veremos. E é algo que converge, está de acordo com outros livros, outras obras, outros escritos de pessoas que nem sequer espíritas foram. Por exemplo, existe um livro católico muito bom, escrito por Dom Zacarias de Vizcarra, intitulado A Vocação da América. A Vocação da América. Aspectos espirituais, não somente do Brasil, porque, lógico, não se poderia falar da América e não se falar do Brasil, né? Mas ele fala aqui, de uma forma geral, da América. Questões espirituais, meus irmãos. Questões espirituais. Como o nosso Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala mais especificamente do nosso Brasil. No livro, que eu também... E aí eu recomendo, quem quiser, quem puder, quem tiver interesse, leia esse livro. Muito interessante. A Vocação da América. É do Dom Zacarias de Vizcarra. A editora é Centro Dom Bosco. Editora Centro Dom Bosco. Outro livro que saiu agora aqui no Brasil. O livro, na verdade, é de 1940. De um escritor português, cujo nome é João Ameal. Livro maravilhoso. Nós brasileiros, que somos patriotas, né, que gostamos, que amamos, que lutamos pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, pelo nosso povo, sem divisões, sem diferenças, nós temos que ler esse livro, conhecer a história. Esse livro é a história de Portugal. A história de Portugal.
das origens até 1940, que foi o ano em que ele foi lançado. Só que esse livro, meus irmãos, é também um livro de um escritor português católico. A editora também é uma editora católica, o Centro Dom Bosco, a mesma editora do outro livro que eu acabei de citar, A Vocação da América. E é um livro interessantíssimo que não somente retrata a história de Portugal, os fatos históricos, mas aspectos espirituais de Portugal e também, porque não se pode falar de Portugal sem falar do Brasil, porque nós fomos colônia, né? Tanto que agora, no último dia 7, comemoramos 200 anos da independência do reino português, né? Então, conhecer a história de Portugal, contada por um historiador, um escritor português, com aspectos espirituais, meus irmãos, é como se nós estivéssemos lendo o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, em relação à história de Portugal. Portugal, sob o aspecto histórico e espiritual. Maravilhoso, não percam, não deixem de ler, porque nós veremos que é exatamente a confirmação, a convergência, a verdade espalhada para várias pessoas em vários cantos do nosso planeta, do universo. Então é maravilhoso. Isso só faz com que nós creiamos cada vez mais. Então é muito bom a gente ter acesso, ter possibilidade de confirmar essas informações, porque muitas vezes, e inclusive isso foi algo que o próprio Allan Kardec nos exortou a fazer, não acreditar prontamente em tudo, ter, né, um pouco de dúvida. Ele próprio disse, é preferível rejeitar 9 verdades a crer numa mentira, a aceitar numa mentira. Então, nós, seres humanos, espíritos em evolução, nós temos o nosso senso crítico. Então, é normal nós questionarmos. Os espíritos, inclusive, desde a época em que Kardec codificou a doutrina, eles diziam e dizem ainda, algumas vezes, que eles gostam de serem questionados em reuniões, né, mediúnicas, de atenderem, esclarecerem as nossas dúvidas, porque eles sentem que eles estão sendo úteis a nós. Então é muito bom nós termos acesso a tudo isso, porque confirma a verdade espalhada para todos nós em vários aspectos, em vários pontos e a diversas pessoas. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há 2 prefácios. Um de Emmanuel, que tem o título de prefácio, propriamente dito, e um de Humberto de Campos, que tem o título de Esclarecendo. Nós vamos ler aqui o prefácio de Emmanuel e, se houver tempo, nós vamos ler também o de Humberto de Campos para fazermos um pequeno comentário. O prefácio de Emmanuel. Meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto tem, nesse assunto, largo campo de trabalho a percorrer com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor
em face da mentalidade geral do Brasil. Humberto de Campos é até hoje muito querido, digamos assim, né? Reconhecido por nós outros brasileiros, mormente pelos não da nossa geração agora atual, né? Porque hoje a cultura, né, os valores estão se perdendo de tal forma que é muito provável que nós falemos o nome Humberto de Campos e algumas pessoas sequer saibam de quem se trata, né? E até teve um diretor, eu já mencionei isso aqui numa ocasião, numa outra pregação, né? Um diretor da Escola Técnica Federal, em Campos dos Goytacazes, onde meus pais trabalharam como professores, que muito valorizador da cultura e sabendo da importância da cultura, ele que estava sendo, digamos assim, de certa forma hostilizado por alguns professores da própria instituição, porque estava preocupado em, mesmo num curso técnico profissionalizante, ele, como diretor, achava imprescindível a cadeira de literatura para os estudantes, para os alunos. E alguns professores, contrariamente a essa opinião, diziam: para quê, né, um estudante de um curso técnico de mecânica, né, de eletrotécnica, precisa saber literatura? Né? Então esse diretor, ele dizia: bom, nós continuaremos com a cadeira de literatura porque, pelo menos, os alunos têm que saber que Machado de Assis não é um jogador de futebol, né? Não foi um jogador de futebol. Então, quer dizer, valorizar a cultura, né? A literatura, as artes, a história correta, verdadeira. E, infelizmente, nós temos visto hoje também alguns professores, né, de história deturpando a história, omitindo fatos, informações com objetivos, né, político-partidários, enfim, é triste isso, mas quero crer que nós estejamos meio que empreendendo um movimento de recuperação, né, da história verdadeira, dos valores, né? E Humberto de Campos, como o escritor que foi, Emmanuel está aqui a destacar a simpatia de que ele já dispunha na época em que eles empreenderam a escrita dessa obra maravilhosa que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, continua Emmanuel. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Então, quem somos nós para contestarmos, né, as informações aqui contidas? E aí, muito tempo depois, chega até nós, não, né, porque agora foi lançado o livro A História de Portugal, ou esse outro, A Vocação da América. A História de Portugal foi escrita exatamente na mesma época do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por um escritor católico. O livro A Vocação da América foi escrito vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui a data. Bom, eu não estou localizando aqui Eu não estou localizando a data, mas não são obras de agora, né? São exatamente expressões da verdade que foram distribuídas pela espiritualidade superior para várias pessoas, porque todos nós somos médiuns, meus irmãos,
Está lá no item 159 do Livro dos Médiuns. Então, o católico é médium, o protestante é médium, o padre, o pastor, o fiel, todos nós somos. Então, se nós estivermos em condição de receber essa parcela da verdade, nós receberemos. Então, continua Emmanuel aqui, né? Os dados que ele fornece, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora, em prol de nós outros. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Vejamos isso, meus irmãos. Humboldt, né? Alexander von Humboldt, que foi um cientista, né? um naturalista alemão, diz Emmanuel, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nestes tempos de confusões amargas, e aí parece que Emmanuel está falando hoje para nós outros, nestes tempos de confusões amargas, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza. E, com a permissão dos nossos maiores dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Olha aí, meus irmãos, a necessidade de trazer a nós outros a verdade pura, verdade provinda de quem tem condições de nos fornecer. Então, nós não podemos olvidar, nós não podemos ignorar, nós não podemos menosprezar, nós não podemos virar as costas para isso. Isso se nós fôssemos católicos, né? Isso seria uma heresia. Isso é uma falta de respeito aos espíritos, a Cristo, a Deus, que não é compatível com alguém que se diga cristão. Então, repito as palavras de Emmanuel. Nestes tempos, ou melhor, nestes tempos de confusões amargas, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza. E com a permissão dos nossos maiores, dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Porque, se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo,
o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós buscarmos a verdade, nós nos libertaremos de separatividade, de preconceito, de ódio. Então, a gente tem que buscar a verdade, meus irmãos. Essa é a função da verdade, esclarecer, libertar-nos do ódio, do pecado, do separativismo, do sectarismo, da divisão. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade. Ó, meus irmãos, é Emmanuel que está dizendo isso, hein? Está aqui com todas as letras, no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um novo pensamento, sem as ideologias da separatividade. Então a gente tem que prestar atenção. O que a gente está defendendo hoje aqui no Brasil? O que a gente está defendendo? O que os cristãos, ou os que se dizem cristãos, estão defendendo? Graças a Deus nós temos visto um movimento de união dos cristãos, de uma convergência dos cristãos em favor dos valores da família, do cristianismo. Então, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, no que está acontecendo. Porque se nós estamos lendo um prefácio de Emmanuel dizendo isso, e nós temos visto grupos de cristãos verdadeiros se unindo para lutar pelo bem, pela preservação da família, dos valores, da pátria. Qual o caminho que a gente, a qual grupo nós queremos pertencer? Esse ou o grupo dos que se dizem cristãos e defendem ideologias de separatividade? Então a gente tem que abrir os olhos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, Emmanuel dizendo aqui, e inundando todos os campos das atividades humanas com nova luz. Eis em síntese o porquê da nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão pela qual as páginas em apreço foram produzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. Olha aí, peçamos a Deus, meus irmãos, que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, Emmanuel dizendo, hein? E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Então, um prefácio maravilhoso, profundo, sério, grave, aplicável aos nossos dias de hoje. Aos nossos dias de hoje, 2022. Então, nós temos que ler,
reler, ler novamente, reler, ler de novo e meditar, meus irmãos, sobre essas palavras de Emmanuel. Porque isso é sério. Nós não podemos, como cristãos e, sobretudo, espíritas, se somos, fingir que não existe um prefácio como esse no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olvidar, virar as costas, negar ou interpretar de forma não condizente com o que está escrito aqui, querer atribuir significados que não são os que estão aqui. Está muito claro o que Emmanuel nos disse aqui. Está muito claro. Então, saibamos receber essa parcela da verdade. Tenhamos humildade para isso. E agora, o prefácio de Humberto de Campos, que tem o título de Esclarecendo. Todos os estudiosos que percorreram o Brasil estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo e naturalistas ilustres lhe classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Brasil realmente é uma pátria linda, maravilhosa, país lindo, maravilhoso. Nós não podemos também diminuir o valor do nosso país. Pelo contrário, meus irmãos, nós brasileiros, nós temos que enaltecer o nosso país e não ficar falando mal, desprezando, né? E destacando somente as coisas ruins, porque todos os países do mundo têm coisas ruins, todos. Nós somos os habitantes desses países, o povo de cada uma dessas nações. E nós somos imperfeitos, somos atrasados. Então, os nossos defeitos são os defeitos de cada uma dessas nações. Então, há qualidades? Sim. Há bênçãos? Há concessões do alto? Muitas. Então, nós temos que valorizar, exaltar tudo isso, né? Esse é o dever do cidadão, do patriota, né? E, inclusive, Leon Denis, o filósofo, né, do Espiritismo, num dos seus livros, quando ele aborda a questão, o assunto do dever, ele fala que dentre os deveres de cada um de nós está o dever para com a pátria. Então nós, seres humanos, nós cidadãos, nós cristãos, nós espíritas, não podemos olvidar o dever cívico, o dever patriótico. Então, não é questão político-partidária, meus irmãos. Isso é uma questão de postura, de dever do homem, do cidadão, do ser humano. Quem quiser negar, que negue. Mas é triste. É triste. Então, continua aqui Humberto de Campos. Mas se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual. Olha que maravilha, meus irmãos, Humberto de Campos nos esclarecendo. Esses cientistas, esses historiadores, esses escritores, não viram, apesar de todas as maravilhas que eles identificaram, eles não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, palavras de Humberto de Campos, o Brasil evangélico no sentido de do evangelho, o Brasil do evangelho, o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes,
na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes, que é Olavo Bilac. Na outra pregação que eu fiz no ano passado, eu joguei para os que estavam assistindo para pesquisarem quem é esse poeta, um dos mais eminentes que cunhou essa frase, é a flor, a alma de nós outros brasileiros, é a flor amorosa de três raças tristes, Olavo Bilac, na sua sensibilidade, que cunhou essa frase, essa expressão maravilhosa. Então, as reservas brasileiras, continua Humberto de Campos, não se circunscrevem ao mundo de aço. Olha aí, as reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, o mesmo alemão citado por Emmanuel no prefácio. Mas se estendem infinitamente, as reservas do Brasil se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo, olha aí, o livro, meus irmãos, foi escrito, esse, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1938, mas parece que foi escrito agora, Olha o que Humberto de Campos diz agora. Ao ceticismo da época, soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. Humberto de Campos está comentando aqui. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época, tanto daquela como desta agora, soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Quantos nós temos visto hoje, aqui no nosso Brasil, que se dizem religiosos, fazendo chacota, diminuindo, hostilizando os cristãos que estão se unindo para lutar pelo Brasil, pelos valores, pela religião, pela espiritualidade, pela religiosidade. Estão fazendo chacota, estão fazendo pouco, dizendo que não é por aí, não é dessa forma que o Brasil tem que caminhar, que quem está se unindo a esse grupo está equivocado, está... Então, quer dizer, agora não somente Emmanuel, Humberto de Campos está confirmando. E ele está dizendo, para os céticos, tanto daquela época quanto os céticos de hoje, soará estranho, essa afirmativa. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo? Meus irmãos, nós estamos vivenciando isso. Cristianismo hoje, que coisa atrasada. Nós temos que atualizar a Bíblia. Hoje a Bíblia é politicamente incorreta. Há perseguições acontecendo a padres, pastores, em vários países, principalmente algumas ditaduras de esquerda aqui na América do Sul, e também há pessoas que não estão em países de ditadura de esquerda, comunista e socialista, mas que estão sob a vigilância de autoridades, como aqui no Brasil está acontecendo agora. Padres sendo vigiados, fiscalizados, por pregarem
a palavra do Evangelho. Então, quer dizer, é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência. É isso ou não é o que nós estamos vivenciando? Mas a realidade, diz Humberto de Campos, é que não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, Humberto de Campos dizendo, hein, meus irmãos, a lição do Cristo aí está, no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela, levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Humildade e amor. Se cada um de nós exercitar, se esforçar para isso, nós estaremos no caminho da compreensão do Evangelho, da verdade de Jesus. Do seu entendimento, ou seja, do entendimento do Evangelho de Jesus, do entendimento da verdade provinda do Cristo, decorre aquele reino de Deus em cada coração, de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo. Amor fraternal, meus irmãos, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. É o que nós estamos vivenciando. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros, no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com os seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade, quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. Quando nós estivermos livres do separativismo, do sectarismo, aí nós estaremos no caminho de compreender as maravilhas ocultas da obra cristã. Nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, nós, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem na sua esperança e na sua crença que, se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é porque todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Então, quer dizer, Deus permite que tudo isso aconteça para que nós caiamos em nós mesmos, para que nós despertemos e, com isso, nos voltemos para as coisas espirituais, para as verdades do Evangelho de Jesus, as verdades divinas provindas do Cristo. Por isso que Deus permite que isso tudo aconteça. E, serenos na sua resignação e na sua sinceridade, reconhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Que maravilha, né? Os espíritos não desistem de nós, meus irmãos. Os espíritos não desistem de nós. Jesus não desiste de nós. Deus não desiste de nós.
nessa abençoada tarefa de espiritualização, continua Humberto de Campos, o Brasil caminha na vanguarda. É realmente maravilhoso nós percebermos, meus irmãos, que esse grupo de cristãos, de vários segmentos do cristianismo, que está se unindo aqui no Brasil, não é exatamente o que tem acontecido em outros países. Existem até alguns protestos isolados, né, de pessoas chamadas de conservadoras, de direita e tal, não sei o quê, mas como aqui no Brasil, esse grupo unido de cristãos, padres, pastores, espíritas, se unindo para defender, né, e se voltar cada vez mais para as questões espirituais, a valorização da família, né, dos valores. E é algo surpreendente e belo, maravilhoso de se ver, porque confirma essa verdade de que o Brasil tem, de fato, uma missão espiritual. No cristianismo, no evangelho, o Brasil evangélico, o Brasil do evangelho, como disse Humberto de Campos. Então, repetindo aqui, nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível. Olha aí, se nós estivermos em sintonia, nós seremos instrumento do alto, se estivermos em sintonia. Estamos. Se não estamos, é bom que estejamos, né? Tratemos de estar. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Olha aí, o Brasil é a pátria do Evangelho, meus irmãos. Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos, e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, olha aí, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha, não é acompanhou, não, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. Coincidência? Claro que não, né, meus irmãos? São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho, ditadas pela voz de quem já atravessou as estradas poerentas e tristes da morte, dirigem-se aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família, exclamando: brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Olha aí, meus irmãos, que alerta, hein? Brasileiros, ensarilhemos as armas para sempre, as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação,
como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível. Então a gente vê movimentos, né? Pessoas indo às ruas, milhões, de forma pacífica, ordeira, toda a família junto, crianças, jovens, idosos, adultos, idosos. Então, é isso. Olha aí, ó. Estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível, que é a grandeza perene, a grandeza que não é uma coisa hoje, amanhã, outra, não. É a grandeza eterna, meus irmãos. A grandeza espiritual. É essa e por essa que nós temos que lutar. Então, para finalizar a nossa reflexão de hoje, fazendo uma homenagem à Alta de Souza, e por saber, como disse Humberto de Campos, que Jesus está no leme, como dizia o nosso amigo Rubinho, Rubens Fernandes Carneiro, o soneto que está no livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado O Senhor Vem. E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Maravilhoso. Vamos, com isso, fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus, a Deus, aos amigos e benfeitores espirituais, tudo o que nos tem sido concedido, toda a proteção, todo o cuidado, todo o carinho, todas as bênçãos, e que nós saibamos valorizar, honrar tudo isso, sendo cristãos verdadeiros, Difícil para nós outros, seres atrasados, cheios de defeitos, sim, difícil, mas esforçamo-nos, lutemos, vençamos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Então, que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos encerrar, com a permissão do alto, a reflexão de hoje, e que todos nós saibamos valorizar, honrar Jesus, a espiritualidade, o nosso Pai celestial e tudo isso que está ao nosso alcance, meus irmãos. Porque é grave a situação, o momento em que nós estamos, e é dever nosso, como criaturas de Deus, como cristãos, como brasileiros, lutar para que o Evangelho, a pátria do Evangelho, consiga alcançar e cumprir com a sua destinação. Então agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a oitiva, a colaboração, o apoio, e que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de paz, de realizações e de muita convergência, para a verdade provinda do Cristo. Então, uma boa noite a todos.